Olá, queridas. Estamos hoje aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo. Semana passada nós tratamos sobre a questão da opressão. Já vimos alguns estudos atrás falando sobre essa questão da batalha espiritual. E estamos, por partes, falando, cada acontecimento que é considerado como batalha espiritual. Então, hoje vamos estar falando como nos preparamos para a batalha. Vou estar orando ao Senhor para poder a gente iniciar o nosso estudo. Porque creio eu que Deus tem muito a nos falar e a nos ensinar nesse estudo de hoje. Oremos. Senhor, grandioso Deus, amado Pai, louvado seja o Senhor para todo sempre. Ó Deus, eu quero te render graças, Pai, pelas tuas misericórdias, porque elas não têm fim nas nossas vidas, Deus. Eu quero também te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados. O Senhor, Pai, conhece o mais profundo do meu ser. E vê se há em mim, Pai, algo que precisa ser moldado, porque eu sei que o Senhor me conhece. Eu me coloco diante do Senhor, meu Deus. Se for necessário, meu Pai, mais uma vez quebrar-me, Senhor, para me fazer de novo, Pai, um vaso moldado pelo Senhor. Aqui eu estou, Pai. Porque a vontade não é minha, e sim na minha vida prevalece a tua vontade, Senhor. Toma a direção desse estudo, meu Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha falar, venha nos ensinar, Senhor. E a gente, meu Pai, venha continuar colocando a Tua palavra em prática, porque como a Tua palavra diz, meu Pai, os dias são maus. Ela fala, meu Senhor, que nós devemos estar preparados para o dia mau. Toma a direção de tudo, meu Pai. Fala o coração, meu Pai, de cada mulher que esteja a ouvir, Senhor, esse estudo. Porque nós sabemos que o Senhor conhece as nossas necessidades. E assim eu creio, Deus, que o Senhor vai falar aquilo que nós precisamos ouvir, cada uma de maneira especial. Obrigada por tudo, esta é a minha oração e eu te rendo graças pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridas, vamos estar falando hoje como nós nos preparamos para a batalha. Há 15 dias atrás, a irmã Marinalva falou sobre a questão da armadura. E como nós vamos estar usando essa armadura? De que maneira? De maneira sábia? Será que no momento da batalha nós vamos lembrar que existe essa batalha? Essa armadura? Ou nós vamos buscar estar agindo com a nossa própria natureza, com o nosso próprio entendimento, Então eu convido as irmãs a estar abrindo a Bíblia de vocês em Efésios, que é onde trata da armadura de Deus, onde nós aprendemos como estar usando essa armadura da forma correta, para que a gente possa resistir, como diz no versículo 13, o dia mau. Porque nós vivemos num mundo tenebroso, não é isso? Então, Paulo, quando ele escreveu esse capítulo de Efésios, ele quis o quê? Ele quis nos advertir, Ele quis nos versículos, nos capítulos anteriores, ele vem falando, Primeiro ele fala sobre a multiforme graça de Deus, revelada na salvação. E aí ele também cita sobre a questão do pecado, que está lá no capítulo 2. Ele fala sobre a unidade, sobre a fé, no capítulo, ele vai falando por capítulo, ele vai dando um tema. No capítulo 5, ele fala da questão do nosso relacionamento como família. No 4, ele também fala sobre a gente estar nos relacionando com pessoas diferentes, no 5, ele está falando sobre a questão das obras das trevas. No 6, que ele começa a falar sobre a questão do nosso relacionamento familiar e sobre nós entendermos o que é servo e senhor. Então, no 4 é que ele fala sobre a questão da unidade da fé e da santificação. Mas já no 6, ele nos alerta sobre nós estarmos revestidos dessa armadura. Então, vamos estar começando a ler o versículo 6:10. Então, o que é que Paulo faz? A primeira
coisa que ele nos diz no 10, é o que ele diz. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo que nós precisamos estar buscando essa força que vem do Senhor. Então ele diz, quanto o mais, sede fortalecido, né? Ele não está aqui nos dizendo que nós devemos buscar a solução para um problema que nos acontece, porque muita gente não sabe o dia, né, que o problema vai acontecer, o dia que nós vamos estar nesse dia mal. Então Paulo ele já diz logo no início, né, que quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então nós temos que o quê? Como é que nós, como igreja, devemos nos comportar? É buscar a solução no homem, na estratégia humana, que é falha? Ou dizer que basta uma palavrinha mágica do irmão, tudo vai estar resolvido? Vamos estar buscando essa força. É na nossa própria força ou é no Senhor? Então, quando ele já está aqui alertando, é porque ele está nos dizendo que a força que nós vamos precisar para estar enfrentando a batalha tem que ser o quê? No Senhor. Não existe outro. Não é no irmão, não é no pai, não é na mãe, não é no pastor, não é no amigo, não é na amiga, e sim no Senhor. Então, eu quero começar citando um exemplo, primeiro meu, e depois eu vou citar algumas mulheres na Bíblia. Eu tenho, assim, esse tema batalha espiritual, eu creio que é Deus, né, me ensinando, porque eu já enfrentei muitas batalhas e enfrento até hoje. Mas a cada batalha que o Senhor me permite passar, eu tenho buscado tirar uma lição. Ainda que no momento da batalha eu não esteja, né, compreendendo, mas depois Deus ele me mostra. Por que ele me mostra? Porque eu saí daquela batalha com um aprendizado, saí renovada e fortalecida com a minha fé inabalável, que é o que ele vai dizer mais adiante, né? No versículo 13, ele fala no final do versículo 13. Então, muitas vezes eu passei por batalhas que eu pensava que eu não tinha que passar por aquela batalha. Por dois motivos. Um, porque eu estava preocupado com que quem estava ao meu lado, né? As pessoas que conviviam comigo, elas iriam pensar. Então, a minha preocupação maior não era comigo ou com o problema, mas sim com o que iam falar, né? E Deus ele tem me ensinado que a batalha, quando vem, é a permissão dele. Eu não posso estar preocupado com o que o homem vai falar, com o que o homem vai pensar. E sim, eu tenho que buscar força nele, porque ele me permitiu passar por aquela batalha e encontrar a solução no Senhor, não com as minhas próprias forças, porque eu queria que fosse feita a minha vontade, né? Eu não compreendia na época que a vontade não é minha e a vontade é do Senhor. Então eu queria que fosse tudo resolvido conforme a minha vontade. Então meti muito já os pés pelas mãos. E já aconteceu de buscar conselhos, né? Onde não era para ter buscado. Porque muitas vezes nós vamos buscar conselhos aonde não devemos. Porque logo mais eu vou estar falando onde a gente vai estar colocando os nossos pés. Porque às vezes nós até podemos achar que estamos pisando em terrenos sadios, né? Convivendo com pessoas sadias. E muitas vezes ali é só uma artimanha do inimigo. Porque quando nós não estamos na brecha, ele usa até pessoas do nosso próprio meio, né? Para nos confundir. Então hoje passo por batalhas e eu busco primeiro a orientação do Senhor. E eu costumo sempre conversar com algumas irmãs que Deus ele tem assim me direcionado como buscar uma ajuda, um apoio. E eu tenho assim me regozijado nele, porque quando eu me deito, eu sinto aquela paz que excede todo entendimento. Então, não que eu seja a super heroína,
né? Que nós não somos, mas isso quem nos dá é o Senhor, porque a gente sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que você esteja passando por situações que não foi você que procurou, né? Você está passando por situações, por batalhas que foi consequência do ato de outra pessoa. Mas Deus, Ele está ali o quê? Nos dando essa força, essa sabedoria, esse entendimento. Lembra da mulher sunamita? Lembra de Abigail? Né? Abigail tinha um marido que só a misericórdia do Senhor, né? Nabal era um homem mau. Mas o que foi que Abigail fez? Na oportunidade que ela soube, né, do rei Davi, o que foi que ela fez? Ela se antecipou, né, ao final de até ter uma tragédia maior. E Abigail fez o quê? Ela buscou agir da forma correta. Ela foi e usou a estratégia que o Senhor deu a ela. Outra história que eu aprendi, que eu li, né, é sobre Jael. Jael é a mulher de Heber. Essa história de Jael, ela tá lá no livro de Juízes. É uma mulher que não é muito falada, até porque no livro de Juízes, quando a gente pensa em Juízes, mulher, a gente pensa logo em Débora, né? Mas Jael foi uma mulher sábia. Por quê? Porque ela vivia uma situação onde não era agradável. As irmãs depois podem estar buscando lá no capítulo 15 de Juízes, que vocês vão estar conhecendo essa história de Jael, aonde o marido dela, ele tinha conhecimento com o rei, aonde o rei, ele tinha um capitão que era Sísera, e esse Sísera, na época, ele preparou para atacar, né, o povo de Israel. Ele preparou uma tropa com 900 carros de ferro, imagine aí, e cavalaria. Então, como é que você vê, né, uma tropa com 900 carros e cavalaria? Você vai imaginar o quê? Eu já não tenho chance. Mas o povo de Israel viu ali, né, a vitória, né, Baraque viu ali a vitória do Senhor. Porque para Deus pode ser o tamanho que for da batalha que você vai se enfrentar. Mas quando Deus ele está à frente, quando você confia no Deus que você serve, a batalha ela pode ser do tamanho que for. Pode vir um exército que for. Pode vir o demônio que for. Mas nós sabemos que sairemos mais do que vencedores. Porque o nosso Deus está à frente da batalha. Por que ele está à frente? Porque nós confiamos nele. Nós entregamos a nossa batalha na mão do Senhor. E aí, a gente vê ali no capítulo de Juízes que o exército do Senhor, né, foi vitorioso. E Deus derrubou todos na espada. Então, o que acontece? Sísera consegue sair e vai bater na casa de Jael, que é a esposa de Heber. O que Jael faz? Ela viu ali a oportunidade de acabar com o inimigo. E ela consegue, né, de forma sábia, derrotar Sísera. E as irmãs, para saberem mais, né, as irmãs vão estar lendo lá esse capítulo de Juízes, poder as irmãs também estarem estudando e entendendo melhor as histórias, né, essa passagem que vai nos dar também mais entendimento sobre nós mulheres ter sabedoria e estratégias para enfrentar as batalhas. E aí a gente vê a mulher cananeia também, né? Quando ela foi lá pedir ao Senhor, a gente vê lá no capítulo de Mateus, se eu não me engano, acho que é no Mateus. Então, corrigindo, aqui eu falei, antes de dar continuidade para falar da mulher cananeia, eu falei que Juízes era o capítulo 15, não é capítulo 4, que fala sobre a atitude que Jael teve para acabar com Sísera. Por que ela acabou com Sísera? Porque Sísera era uma influência negativa, né, para a vida dela. Isso ela via como era uma batalha. Por quê? Pelo fato do marido dela ter aproximação com o rei, ele tinha contato com Sísera, que era uma pessoa
porque ela via ele como um inimigo. Então, o que ela fez? Deus, né? Quando ele derrotou o exército de Císera, ele foi bater aonde? Na porta de Jael. Então, ali ela viu a oportunidade de acabar com o inimigo. E eu tenho certeza e creio, pelo que eu li, que isso foi com a orientação do Senhor, né? A gente vê que ela deu a oportunidade que ele queria para entrar na casa, confiante, porque Císera era uma ameaça. Então, ela viu que ele tinha escapado das mãos do Senhor. Então, tudo isso foi um plano de Deus, né? Para que Jael tivesse essa atitude. E voltando a falar da mulher cananeia, a gente vê, né? Quando ela vai até Jesus, pedir a ele que cure sua filha endemoniada. E aí Jesus diz o que a ela, no capítulo 15 de Mateus? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então, o que é que ela responde? Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos também comem das migalhas do seu dono. Aí foi que Jesus compreendeu a humildade daquela mulher. Porque ela soube aonde ir buscar a solução para aquela batalha que ela estava enfrentando com sua filha. O que foi que Jesus respondeu a ela? Mulher, grande é a tua fé. Então, a partir desta hora, sua filha está curada. Quer dizer, a mulher cananeia, ela foi aonde? Até o Senhor. Ela não foi buscar, não continuou se ela tentou, não continuou se ela estava tentando com as próprias forças dela ou buscando em outros locais. Ela foi aonde? Até o Senhor. Ela viu ali a oportunidade de acabar com aquele problema que afligia ela, com aquela batalha. Prosseguindo, né? A gente falou da primeira razão, que é quando Paulo ele fala para a gente estar firme, né, no Senhor, onde ele diz aqui, fortalecidas e na força do Senhor. Ele começa também depois a falar a partir do versículo 11 que a gente devemos tomar o quê? Toda a armadura. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, e sim contra os principados e potestades. Quando ele fala que é para a gente estar revestido de toda a armadura de Deus. Para o quê? Para poder estarmos firmes contra as ciladas do diabo. E aí no 12 ele diz, né, o que eu acabei de dizer, que a nossa luta não é contra sangue nem carne. Então Paulo ele nos dá essa orientação. A terceira razão é o quê? Que devemos tomar armadura para que a gente possa resistir a esse dia mal. E como é que eu vou resistir a esse dia mal? É agindo com minhas próprias forças? É indo buscar a solução no mundo? Porque aqui no capítulo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, eu vou estar buscando me revestir de toda a armadura. Lá no capítulo 5, 16, ele já até fala sobre isso. Ele diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Né? Ele já, quando esse capítulo 5, ele fala também a questão do fruto da luz e as obras das trevas. Então a gente vê que aqui já no capítulo 5 já é uma preparação, né? Falando sobre esse mundo tenebroso que a gente vive, sobre as batalhas que nós enfrentamos dia após dia. Então a gente vê, né, essa orientação de que nós devemos estar revestido da armadura do Senhor, para que quando chegue o dia, né, de eu estar passando pelo meu dia mal, eu saber que eu estou revestida, que eu vou conseguir superar, vencer a batalha, porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores, né? Porque eu não estou lutando contra mim mesmo, mas sim contra principados e potestades. E a gente sabe que quando o inimigo, a intenção dele é o quê? É atacar a igreja do Senhor, né? Os crentes em particular. Então, se eu não tiver revestida dessa armadura no conhecimento da palavra, claro que ele vai conseguir me atingir.
e até lograr êxito. Por quê? Porque eu não estou revestida totalmente da armadura, né? Paulo, ele não fala que é pra gente vestir uma armadura. Ele fala que é o quê? Toda a armadura de Deus. Ele não diz assim, ó, pegue só aquela armadura, não. Fique só com o capacete da salvação. Você já pegou o capacete da salvação, é o suficiente? Não. Ele vai relatando, né, toda a armadura. E se eu estou... E se a intenção dele, né, é atingir os crentes em particular, então nós sabemos que o dia mal vai estar chegando na nossa vida. Então, o que é que eu posso fazer para estar resistindo, estar fortalecida? É usando adequadamente as armaduras do Senhor, né? E para que essa armadura, ela venha se manter inabalável, ela não venha sofrer danos, né? Ela não pode estar danificada. Porque se o soldado ele for para a guerra e ele tiver faltando um dos apetrechos da sua roupa, seja o colete, o capacete, a bota, né? Se estiver danificada, como é que ele vai estar protegido? Como é que ele vai, se ele tivesse um capacete, como é que ele vai estar protegendo a sua cabeça? Né? É uma brecha para que ele venha sofrer algum dano. Como é que ele vai para um combate sem um colete à prova de bala? Ele está passível a sofrer algum dano. E como é que eu vou fazer para que quando a tentação venha, no momento da minha batalha, né, venha aquela tentação para que eu venha resolver as coisas para o meu próprio entendimento, ou que eu não venha ter sabedoria, ou que eu vá buscar até alternativa em coisas que não vão agradar ao Senhor, e eu vou ter que estar o quê? Na brecha, né? Na brecha do Senhor. Porque aí quando eu estiver na batalha, que venha aquele pecado do pensamento maligno para a gente revidar, né? Ou a gente desejar vingança, a gente tomar qualquer atitude, né? No nosso pensamento, a gente pensou, a gente no momento, no auge, né? Do desespero. Qual é a brecha que eu vou estar usando? O capacete da salvação. Eu vou estar colocando esse capacete na minha mente para proteger ela de qualquer pensamento maligno. Para que aí eu venha ter, né, equilíbrio para pensar na melhor forma a resolver. Como é que eu também vou continuar na brecha? É com a minha vida errada ou vou ter uma vida reta? É o quê? É usando a couraça da justiça. Eu estou passando por uma batalha. Alguém me fez algo onde me colocou uma situação muito difícil, ou então eu estou passando por uma humilhação, seja qual for. Eu vou usar a minha justiça ou vou usar a justiça do Senhor? Né? Quando ele fala aqui, vestindo a couraça da justiça. Então eu tenho que estar buscando isso no Senhor, na palavra do Senhor. Mas eu tô nessa batalha, eu vou usar uma mentirazinha, né? Vou aumentar um pouquinho uma coisa para ver se eu consigo resolver essa situação. Quer ver? A gente vê muitas pessoas fazerem isso, é quando as pessoas querem, né? Eu lembro que eu já presenciei pessoas forjarem renda. Para o quê? Para ter um benefício para resolver os seus problemas financeiros. Essa pessoa está agindo corretamente? Não. Ela deixou de usar a verdade. Então, nós cristãos estamos numa batalha na área financeira. Eu vou usar a mentira, eu vou chegar no banco, ou então vou chegar e vou usar de mentira para me beneficiar, para obter essa ajuda, para vencer essa batalha? Não. Eu tenho que estar na brecha para usar o que? O cinturão da verdade. Porque quando eu usar o cinturão da verdade, Deus ele não só vai prover, como ele vai conseguir nos ajudar a vencer, né? Dia após dia, para que a gente não volte a cair no mesmo erro, né? Dessa batalha. Então a gente vai ter o quê? Que usar o cinturão da verdade. Se eu estou passando por um problema, eu tenho que chegar e falar a verdade. Qual é a causa do meu problema? Daquela batalha que eu estou enfrentando,
É por esse motivo, usar o que? O cinturão da verdade. Então, eu vou estar na brecha maligna e não vou buscar ler a palavra, porque eu estou abatida, eu estou na batalha, mas eu não vou ler a Bíblia não, porque eu não consigo. Eu abro a palavra do Senhor e eu não consigo ler. Como, minha irmã, eu vou conseguir vencer a batalha se eu não estou usando a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor? Então eu tenho que estar na brecha usando a palavra, a espada do Espírito. Aí sim, Deus de alguma forma ele vai falar comigo. Porque Deus ele fala conosco através da palavra dele. E nós temos essa ciência. E como é que eu tenho a certeza de que a batalha já está vencida? Eu vou desprotegida sem usar o meu escudo da fé? Não, eu tenho que ir o quê? Com o escudo da fé. Eu não posso entrar na batalha usando incredulidade alguma. Eu tenho que crer e confiar de que Deus está comigo nessa batalha. Que essa batalha não é para a minha derrota, e sim para a minha vitória. Ainda que a minha vitória não seja da maneira que eu almejei, mas vai ser conforme aquela que Deus preparou. Porque, como eu já falei, a nossa vontade não pode prevalecer, e sim a vontade do Senhor. Mas para isso, eu tenho que usar o escudo da fé, né? Porque sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Temos ciência disso, né? A gente ouve constantemente essa palavra do Senhor. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu também tenho que usar essa armadura, que é o escudo da fé. Eu tenho que usar a minha fé, sabendo de que Deus ele está no controle de todas as coisas. Eu tenho buscado muito isso. Então, eu estou revestida do quê? Do escudo da fé. Então, pode vir o que vier. Eu sei que o meu Redentor vive. Olhe Jó. Voltemos a Jó, né? O que Jó passou. De os amigos dele zombarem dele. Ao ponto de Deus querer matar os amigos de Jó. Mas Jó ainda assim pediu misericórdia, né? Porque Jó, ele tinha fé no Senhor. E ao final a gente viu lá, no final do livro de Jó, Jó dizer, eu bem sei que o meu Redentor vive. Então assim nós temos que prosseguir. Deus ele tem colocado tantas mulheres na nossa igreja, mulheres de fé, que muitas vezes você vai pensando que só você tem problemas e quando você vai conversar você sai edificada. Porque você vê mulheres de fé que têm passado por batalhas, mas ali lhe dá a orientação, vida do Espírito, para lhe dizer, olha minha irmã, eu também estou nessa batalha, mas o que tem me fortalecido é a minha fé no Senhor, em saber de que Ele está no controle de tudo. Então é isso que nós temos que estar também nos revestindo, dessa armadura da fé. E como é que eu vou estar na brecha usando a sandália do Evangelho da Paz? É estar, saindo de locais, né? Locais impuros, ambientes aonde de fofoca, de intriga, aonde a irmã, tá lá, e você viu? A irmã tal tá passando por tal situação, né? Ou então a irmã abre o seu coração, pede um conselho e aí a pessoa vai e já conta para outra. E você vai estar nesse ambiente? Não. Você vai estar o quê? Se abstendo desses locais, né? Então, aonde que eu quero estar? É no centro da vontade do Senhor, em locais aonde a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, ou eu quero estar em um ambiente puro, onde há maledicência, onde há fofoca, aonde você vai piorar mais a sua situação, onde você chega caída, né? Você chega, vamos dizer assim, até mesmo humilhada. E você, em vez de sair erguida, né, de pé, fortalecida, como eu falei, que tem irmãs que você vai falar
E quando você sai de lá, você sai fortalecida, porque você aprende com as batalhas dela, você aprende a ter forças para lutar pela sua, através da fé. E muitas vezes você vai para ambientes assim. Então a gente tem que pedir esse discernimento ao Espírito Santo do Senhor, para a gente saber onde nós vamos colocar os nossos pés em busca de socorro. Então, o melhor lugar é aonde? É na casa do Senhor. Porque eu tenho certeza e creio que é lá que Deus também fala aos nossos corações. Porque Deus fala aos nossos corações através da oração, do nosso momento individual. Porque se eu não tenho esse momento individual, em particular, com o Senhor, através da oração, ou eu não vejo, eu não busco entender Deus falar comigo através da leitura da Bíblia, porque Deus ele só fala conosco através da leitura da palavra do Senhor, porque a oração você fala com Deus. E quando você está lendo, estudando a palavra do Senhor, é Deus falando conosco. Então, onde que eu quero estar para resolver as minhas batalhas? É no meio dos ímpios? É ouvindo o conselho de muitas vezes ímpios? Ou ouvindo conselhos, colocando meus pés na casa, às vezes, muitas vezes, de pessoas que se dizem cristã, mas o seu coração e a sua mente está longe da palavra do Senhor, aonde a pessoa está ali só para lhe aconselhar a você permanecer da mesma forma que você chegou. Não, nós temos que buscar colocar os nossos pés em locais limpos, santos, revestidos pelo poder do Senhor. Aí sim, eu vou estar preparada para a batalha. Ah, mas graças a Deus a minha vida está ótima. Algo de errado está acontecendo. Porque o cristão que diz que a vida está ótima, algo está errado. Porque nós sempre temos uma batalha, né? Uma dificuldade a vencer. Seja na área física, que é a saúde, na área emocional, na espiritual. Então, assim, nós sempre temos que ter total dependência de Deus. Nós sempre estamos buscando a Deus para resolver algo nas nossas vidas. Então, nós temos que estar todo dia, né, ao amanhecer, estamos nos preparando para aquele dia. Porque nós não sabemos que vai ser um dia mau. Ainda que esteja tudo bem, né, no nosso pensamento, mas nós não sabemos se vai ser o dia mau. Então, como é que eu vou estar me preparando? É na batalha. Quem de vocês não já disse até, ou conhece pessoas assim, rapaz, como é que pode fulana ter tanto problema e sorrir? Fulana tem tanto problema e sorrir, sabe por quê? Porque ela está revestida da armadura do Senhor. Eu já contei isso e vou contar sempre. Certa vez que eu digo que foi Satanás, porque ele foi para até testar a minha fé. Uma pessoa me procurou e disse, rapaz, eu não entendo como você, uma pessoa que é cristã e tem passado por tanta luta. Aí eu disse, claro que eu estou passando por tanta luta. Por quê? Porque o Senhor me disse na palavra dele que no mundo eu teria aflições, mas que eu tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, o Senhor já venceu por mim, né? Jesus Cristo, ele já pagou tudo na cruz, por mim e por você. Pela batalha que eu estou passando hoje, eu creio que Jesus, ele já pagou isso por mim. Eu só preciso confiar e compreender qual é a vontade de Deus, que não é a minha vontade, né? Quem diria... Quem começa lendo, né, em Atos, e aí depois vai saber que Paulo, uma pessoa que era perseguidor, e passou a ser perseguido, né? Antes, Paulo era o motivo da batalha dos cristãos. Depois, Paulo passou a ser o quê? O envolvido na batalha, sendo o quê? Perseguido. E como é que Paulo reagiu? Ele deixou uma série de ensinamentos para a gente, né? Através dos livros, das cartas. Então, assim, na mente de Paulo, Paulo um dia ia imaginar que ele ia estar do lado oposto da batalha, porque os cristãos daquela época sofreu muito com Paulo.
Mas será que Paulo imaginava que um dia ele ia estar nesse dia mal? Né? E aí, quantos ensinamentos Paulo nos deixa? Então, eu hoje digo, Senhor, eu estou aqui. Se eu estou passando por isso, é porque o Senhor está no controle de tudo. Outra coisa, não se culpe por estar na batalha. Já fiz muito isso. Mas Deus, como é poderoso, Ele usou assim tremendamente, né, uma mulher de Deus para dizer que eu não me culpasse por nada por nenhuma batalha que eu venha passar na minha vida. Porque a partir do momento que eu disse sim ao Senhor, Ele pegou todas as minhas falhas, né? Todos os meus pecados de quando eu não conhecia e jogou no mar do esquecimento. Porque Ele diz isso lá na sua palavra. Se eu não me engano, acho que é em Jeremias. As irmãs depois no chat me corrija se é em Jeremias que Ele fala isso, né? Que dos teus pecados já não me lembro mais e que Ele joga no mar do esquecimento. Então, assim, eu vejo que foi a palavra do Senhor saindo da boca dessa irmã. Porque a partir desse momento, há exatamente uns 4 anos atrás, que eu ouvi isso, eu passei a viver pela fé. Em saber de que a minha vida era uma outra vida no Senhor. E que tudo que vier a me acontecer é porque Deus está no controle. Ainda que eu tenha que passar batalhas por consequências alheias, mas eu sei que Deus ele está me ensinando algo. E eu saio cada vez mais fortalecida. Né? Ainda essa semana eu estava falando que quanto mais você se entrega, né, na obra do Senhor, mais as lutas se levantam. E aí eu digo ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Não vou esmorecer, porque eu sei que da minha batalha o Senhor está cuidando. Só me ajude, só me fortaleça, para que eu possa estar, Senhor, a meditar na Tua palavra. Para que eu possa, Senhor, a resistir a cada dia esse dia mal. Muitas vezes nós achamos que a batalha não terá fim, porque é um dia após o outro. E aí você pensa que você saiu de uma, começa a outra, e você olha sem ter nem mais o que falar a Deus. Então não fale. Agradeça e diga a Ele, eu estou aqui, Pai. A Tua vontade seja feita e não a minha. E aí nós vamos ter essa vitória. Porque nós vamos estar revestidos da armadura do Senhor. Porque Ele é bem claro quando Ele usou o apóstolo Paulo para dizer que nós devemos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque o poder é do Senhor. Não é meu, não é seu, não é do pastor, não é de ninguém. Não busque forças aonde você não encontrará. Em homens, mas busque na palavra do Senhor, através da oração, através da entrega, da entrega da sua vida, da entrega do seu problema. Ah, sua batalha é com seu filho? Entrega ele na mão do Senhor. É com o marido? Entrega ele na mão do Senhor. É com o irmão da igreja? Entregue na mão do Senhor. É com o vizinho? Entregue na mão do Senhor. Ah, mas a minha batalha é física, é com a minha saúde. Entregue na mão do Senhor. A minha batalha é espiritual. Porque eu não consigo me libertar de um pecado, de uma tentação. Entregue na mão do Senhor. Porque se você está entregando na mão daquele que transforma vidas, aquele que tudo pode, aquele que nos criou e nos conhece, aí sim você vai ver o poder do Senhor. E a vitória é certa, porque Ele já nos garantiu que nós somos mais do que vencedores. Então, vamos estar aqui, né, nos preparando para a batalha. Então, a partir de hoje, se você não se preparava para a batalha, através do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, da espada do Espírito, do escudo da fé, da sandália na preparação do Evangelho, e com a oração você vai passar a usar essas 7 armaduras, né? Ele até fala aqui, tanto que ele diz, ó, no 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando
com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então ele diz o quê? Perseverando. Eu não posso orar agora e dizer que daqui a poucos minutos o Senhor já operou na minha batalha. Ele pode, sim. Mas se eu ainda estou na batalha, eu tenho que perseverar na oração. Porque a vitória é certa. Ainda que a vitória, a resposta venha a ser contrária àquilo que eu esperava, eu sei que aquilo foi a vitória que o Senhor preparou para mim. Então, irmãs, que Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo e que a gente possa cada vez mais estar nos revestindo dessa armadura, né, da palavra do Senhor. Vamos também estar buscando estar em unidade de fé. Não a estar olhando, né, para a batalha da irmã com crítica, mas assim nos levantando para ajudar uma às outras, porque nós sabemos que a batalha não é nossa, é do Senhor. E por que eu vou criticar a minha irmã? E por que eu vou estar comentando, né, do problema da minha irmã? Se eu não sei se amanhã o meu dia será mau. Mas eu tenho que estar orando pela minha irmã. E buscando me fortalecer. Para que quando chegar o meu dia, né, o meu dia mau, o Senhor também esteja usando pessoas para me ajudar a me fortalecer. Para me ajudar a enxergar aquilo que muitas vezes nós não conseguimos enxergar ainda, porque muita gente está tão abalada, né? Que a gente não consegue ficar inabalável. Por quê? Porque a gente está ali frágil, porque isso é da nossa natureza. Então, que o Senhor esteja nos fortalecendo. Que Deus nos abençoe. Agora vamos lá para o chat, né? Está interagindo e que o Espírito Santo do Senhor esteja completando aquilo que não foi dito. E que a gente possa estar uma ensinando as outras. As irmãs podem também estar complementando o que foi dito, fiquem à vontade. E vamos estar orando, encerrando ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Senhor, grandioso Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo e eterno nome. Ó Deus, eu quero te render graças, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E a tua palavra, Pai, ela não nos deixa, Senhor, no vazio. Ela nos preenche, ela nos dá a direção que nós precisamos. Que nós possamos, Pai, estar orando sem cessar, porque assim também a tua palavra diz, que devemos orar sem cessar. Que nós devemos, Pai, estar revestidos da tua armadura, Pai. Porque, Senhor, nós não sabemos quando será o dia mau. E se nós não estivermos revestidos, Pai, da tua armadura, nós não vamos ficar inabaláveis, nós vamos cair, nós vamos falhar. Muitas vezes até a gente vê, Pai, pessoas que se afastam, porque acredita, Pai, que depois que aceitou o chamado do Senhor, as coisas pioraram. Mas essas pessoas estão erradas, Pai, porque verdadeiramente elas não estavam, Senhor, revestidas. Elas estavam, Pai, ainda, Senhor, olhando para trás, Deus. Não estava olhando para o autor e consumador, Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, Deus. Ó, Pai, nos dá sabedoria, Pai. Nos reveste, Pai, do teu poder e da força que somente vem do Senhor. Toma, ó Deus, cada mulher nas tuas mãos. Ó Deus, eu sei qual é a batalha, Pai, que eu tenho enfrentado. Mas eu não sei, Pai, qual é a batalha que cada mulher que está ouvindo, Senhor, este estudo está a passar. Mas eu creio, Pai, que o Senhor está a olhar por cada uma de nós. E que as tuas mãos não estão, Pai, encolhidas sobre nós. Mas que a gente possa perseverar na oração. Que a gente possa, Pai, estarmos a cada manhã louvando o teu santo nome. Nos fortalecendo, Pai, através do louvor, através da leitura da tua palavra, da oração. E buscando, Pai, estar, Senhor, colocando os nossos pés, Pai, em ambientes limpos, onde a gente vai, Pai, chegar e sentir, Pai, a tua presença, Senhor. Que o principal lugar, Deus, é a tua casa, Senhor. Ó Deus, obrigada por tudo, Pai. Que o Senhor nos conceda, Pai, um dia após dia de vitória, conforme, Pai, o teu querer, conforme seja a tua vontade, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu quero, Pai, também estar orando, ó Deus, pelos missionários. Nós estamos, Pai, em campanha de missões nacionais. E o tema, Pai, é um tema, Senhor, que fala do amor, Pai. Porque o Senhor nos amou primeiro, meu Deus. E que a gente possa, meu Deus, estar amando o nosso próximo, Senhor. Não importa, Pai, o que ele venha estar nos fazendo, mas que a gente possa usar o amor. Porque o Senhor, Pai, colocou o teu filho, Pai, neste mundo para nos ensinar o amor, para nos ensinar que é possível, Pai, amar.
Por isso eu quero te pedir, Pai, toma a vida de cada missionário que tem usado o amor. Porque se cada um deles, Pai, se dispõe a sair dos seus lares, do meio da sua família, Pai, para estar indo, Senhor, para outros estados, Senhor, outras cidades, é porque, Pai, eles estão usando o amor. Aquele amor que o Senhor, meu Pai, requer de cada um de nós para com o nosso próximo. Que o Senhor venha estar fortalecendo cada um deles, suas famílias, suprindo, Pai, as suas necessidades. Nos dá entendimento, Pai, que nós precisamos contribuir, Pai, principalmente com a oração. Que muitas vezes, Pai, estamos preocupados, Senhor, em recursos financeiros e esquecemos, Pai, de estar orando, Deus. Mas eu creio que o Senhor quer é a nossa oração, porque o financeiro o Senhor provê. Nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar através da oração. E as outras coisas o Senhor vai acrescentando. Obrigada por tudo, meu Deus. Esta é a minha oração. Eu te louvo e te rendo graças. E te agradeço, Pai, porque o Senhor, meu Deus, tem, meu Pai, me capacitado, meu Senhor. O Senhor tem, meu Pai, me admoestado, Senhor. O Senhor tem me orientado, Pai, a dia por dia buscar força na Tua palavra. E eu digo, eu estou de pé, Senhor, porque o Senhor tem me fortalecido. Seja através das orações dos irmãos e também, Pai, através do estudo da Tua palavra. Obrigada por tudo. Eu nada mereço, Pai. Sou, meu Pai, pecadora, Senhor, miserável, mas o Senhor tem tido compaixão da minha vida, assim como o Senhor tem tido compaixão de cada irmã, Senhor. Porque se não fosse assim, o Senhor não teria nos chamado. Mas o Senhor nos chamou, Pai, para a Tua maravilhosa luz. Obrigada por tudo, Pai. Esta é a minha oração e eu te rendo graças no amor de Jesus Cristo. Amém.